Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. De fato, ficaremos a noite toda adorando ao Senhor aqui, não é verdade? Esse povo tem uma unção, não tem não, irmão? Rapaz, que maravilha. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Eu tenho muita coisa para a gente compartilhar hoje à noite, então eu prefiro aproveitar todo o tempo que eu tenho disponível, né? Pastor Lando me disse que eu podia ministrar até meia-noite hoje. Rapaz, essa igreja aqui tá afogada mesmo, rapaz. Quem tá pronto para fazer uma vigília hoje? Aleluia. Deus é bom, queridos. Amém. Tô brincando, ele não falou nada disso não, amém? Mas se ele tivesse falado, eu tenho convicção que você pegaria junto comigo nessa noite, né? Eu não iria ministrar sozinho. Eu iria chamar um bocado de vocês aqui para trazer uma palavra também. Eu sei que ia ser fogo puro, amém, irmão? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Não é? De fato, sabe, tem pessoas a nível ministerial, né? Que elas passam pela vida da gente e elas deixam marcas, né? Elas, de fato, geram laços, né? Laços de amizade, né? De conexão divina. E esse casal, Lando e Laninha, é de fato um casal que passou pela minha vida e pela vida de Maísa, né? Nos deixou algo extraordinário, posso dizer, um legado, né? Na nossa vida lá em Macegó. E eu quero agradecer, pastor, muito obrigado. É sempre muito bom vir a Arapiraca e principalmente é muito bom vir aqui na Igreja Verbo da Vida aqui em Arapiraca, estar junto com os irmãos, porque eu vou te falar, irmãos, essa igreja aqui é a cara do pastor. Um povo sorridente, um povo afogueado. Quantos sabem que o pastor Lando e Laninha são afogueados? Oh, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu tenho um grande desafio hoje à noite, porque nós estamos hoje à noite num culto da igreja, não é? Um domingo à noite, é um culto muito especial. Muitos de vocês, inclusive, não estão aqui ao longo da semana, não conseguem vir para o culto da semana, mas aproveitam o domingo para estarem presentes na igreja, e isso é muito louvável. E hoje à noite tem um grande desafio. Que desafio é esse, pastor? É um desafio de trazer uma palavra para a igreja de uma forma geral, mas também não me distanciar daquilo que é raiz dessa igreja, né? Nós temos uma palavra, e essa palavra ela foi ministrada ao nosso coração ao longo das gerações, ao longo do tempo, e a raiz dessa palavra, ela veio por intermédio de uma escola muito conceituada, não somente no Brasil, como também fora do Brasil, que é o Rema. Amém? Essa igreja aqui, ela cedia uma das escolas Rema, e nas segundas, quartas e sextas, nós temos aqui, queridos, um momento muito especial, que tem capacidade de mudar e transformar a vida de muitas pessoas, não somente nos Estados Unidos, onde começou, mas também no Brasil, em Alagoas e aqui em Arapiraca. Eu quero que seja sincero nessa noite. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite tiveram a sua vida transformada por conta do Rema? Levante a sua mão. Olha aí que maravilha, aleluia. Então eu estou diante aqui de uma igreja muito afogueada, não é? Eu percebi também que tem muitas pessoas que não levantaram as mãos. Então, se você não teve a sua vida transformada ainda por causa da palavra Rema, por causa dessa escola Rema, surge agora em 2025 uma grande oportunidade para você ser um candidato a ser um aluno exclusivo dessa escola aqui. Porque da mesma forma que tanto o pastor Lando, que fez o Rema antes de mim, como eu, né, e aqueles que estão aqui na liderança, aqueles que levantaram as mãos, tiveram as suas vidas transformadas, assim também pode acontecer com você. Que tal 2025 ser o grande ano da virada na sua vida? Amém? Não é uma virada de capotar, não. É uma virada de Deus, divina para a sua vida, de algo extraordinário que está pronto para acontecer, não é? Eu não sei se como igreja a gente tem tido uma percepção de que cada época, cada ano que se passa, nós estamos mais próximos da vinda do Senhor, não é? E eu acredito que, de fato, essa vinda do Senhor é algo eminente. E quando você se aproxima mais de Deus por meio da palavra, você aproveita esse pouco tempo que ainda nos resta aqui sobre a terra. Eu conheço muitas pessoas que têm um amor especial pela terra, que têm um amor especial por esse tempo, né? Eu tenho algumas irmãs lá na igreja que não casaram ainda,
que quando fala sobre arrebatamento, elas dizem assim: não, pastor, espere logo eu casar. Oh, aleluia, não é? Eu imagino que aqui em Arapiraca deve ter algumas irmãs assim também. Tem ou não tem, pastor? Alguns irmãos assim também, né? Que querem logo se casar, que querem logo constituir família. Aí depois que se casarem, aí pode dizer assim: não, Senhor, agora o Senhor pode voltar, né, irmão? Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que tal a gente aproveitar esse tempo que nós ainda temos, não é, sobre a terra, para a gente andar de primeira classe? Sabe, eu fiz algumas viagens longas, né? Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir para o Japão. E eu passei mais de 24 horas dentro de um avião. De fato, não foi em um avião só, foram 2 conexões, né? E somados, do momento que eu saí da minha casa até o momento que eu cheguei no Japão, eu passei cerca de 27, 28 horas dentro de uma aeronave, né? E é interessante porque naquela ocasião eu não tive a oportunidade de ir de primeira classe. Mas pensa comigo, irmão. Eu não sei se alguém aqui já passou, já andou de primeira classe, mas quando você vai entrar no avião, antigamente era assim, hoje em dia já mudou. Mas antigamente quando você entrava no avião, você passava primeiro pelas cadeiras que ficam na primeira classe. E aquelas cadeiras, entre uma cadeira e outra, entre uma poltrona e outra, tem um espaço tão grande que você consegue deitar, né, assistir a televisão, né, brincar um pouco ali e tal, comer bem. Mas quando você vai adentrando mais no avião, e você vai para a parte mais de fundo do avião, você percebe que as cadeiras não são bem assim, não é? As cadeiras são mais apertadas, elas são mais justas. Eu viajei em uma companhia aérea, irmãos, que eu acredito que os donos delas são mercenários. Por quê? Porque a cadeira que eu sentei, a pessoa não podia nem baixar o banco, porque baixava em cima das minhas pernas. Então imagina aí você 27 horas dentro de um avião, tendo que esticar as pernas, né? Levantar para caminhar dentro do avião, porque você não aguentava ficar sentado ali. Sabe, queridos, assim é a vida de muitas pessoas que ainda não fizeram o rema, né? A gente, quando faz o rema, a gente começa a andar de primeira classe. Oh, aleluia! Por quê? Porque a fé nos coloca nessa posição, não é? E a matéria que eu vou ministrar hoje, eu vou fazer uma conjugação aqui, né? Entre ensino e pregação, né? Então eu vou fluir nas duas unções da noite aqui. A matéria que eu vou ministrar hoje à noite é uma matéria chamada Vida de Prosperidade. Diga assim comigo: vida de prosperidade. Pastor Lando me deixou muito livre para ministrar aquilo que eu quisesse. Então aquilo que eu vou falar aqui nessa noite, não é? O responsável sou eu e o Senhor. Tá certo, querido? Aleluia. Então, pensa comigo da seguinte forma. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela vem construindo, né? Ela vem construindo o pensamento divino na humanidade. Se você olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento, você vai ver que no Antigo Testamento, a forma como os homens, eles falavam a respeito de Deus, eles falavam debaixo de uma revelação. Então você vai observar, quem já leu a Bíblia toda, percebe que quando você termina de ler o Antigo Testamento ele faz menção, ele aponta para algo que ainda haveria de vir. O Antigo Testamento ele fala a respeito de um Messias, a respeito de uma pessoa que ainda haveria de vir. Então quem lê o Antigo Testamento sem conhecer o Novo Testamento, percebe que o Antigo Testamento está fazendo menção, é uma história que está sendo construída ao longo de um tempo. Quando você finaliza o Antigo Testamento e você entra no Novo Testamento, você descobre que esse personagem aqui, essa pessoa aqui, que o Antigo Testamento se referia, é Cristo. Então, a revelação que nós vemos na Bíblia é uma revelação que nós damos o nome de revelação progressiva, né? Se você for observar, por exemplo, os primeiros homens que viveram na Bíblia, que foram relatados na Bíblia, você vai ver que eles não tinham um conhecimento pleno a respeito de Deus como nós temos hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Filho de Deus que veio revelar o próprio Deus. Então, quando nós abordamos a matéria vida de prosperidade, nós começamos do primeiro momento, como foi a ideia original de Deus, e nós construímos a ideia de Deus, de como foi que Deus planejou e arquitetou até chegar em Jesus. Então, é uma matéria muito importante, que vai trazer um nível de fundamentação muito grande para você. Amém? Agora, um ponto muito importante aqui, para a gente já ir percebendo aqui. A gente tem que entender, queridos, que a Bíblia fala
desde o Antigo Testamento, a palavra do Senhor fala que aqueles que atentarem para a palavra, eles iriam prosperar. Por exemplo, se você começar a ler as cartas, o livro de Josué, você vai ver que Deus dá uma palavra a Josué. E ele fala assim: Josué, não se aparta do livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, porque assim você fará prosperar o seu caminho. Lá no Salmo capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? E aí ele começa a desenrolar aquele contexto ali, e aí ele fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele continua: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, né? Cuja a folhagem não murcha, e tudo que ele faz vai prosperar. Tudo que ele faz vai frutificar. Então você vai ver que desde o Antigo Testamento, a Bíblia deixa muito claro que aquele que está conectado com o Senhor prospera. Amém, querido? Então é a vontade de Deus que você prospere. E eu quero somente falar um ponto importante aqui. Prosperidade na Bíblia, ela não está restrita ao dinheiro. Prosperidade na Bíblia, ela fala a respeito de um estilo de vida. De fato, a Bíblia no Antigo Testamento, quando fala sobre prosperidade, ela está trazendo uma percepção de que Deus tem interesse em abençoar, em favorecer, em prosperar fisicamente, materialmente, financeiramente. No Novo Testamento, quando nós olhamos o original da prosperidade do Novo Testamento, não diz respeito exclusivamente a uma vida naturalmente próspera. Enquanto o Antigo Testamento, o foco era prosperar as pessoas naturalmente, fazer com que elas fossem bem-sucedidas. Quer que eu dê uma prova a você? Vamos lá, vou citar uma prova aqui. Você lembra que quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo do Egito por meio de Moisés, Deus conduz o povo no deserto, mas o foco de Deus no Antigo Testamento era conduzir o povo a uma terra que manava leite e mel. Então você vai ver no Antigo Testamento que as palavras de prosperidade diziam respeito a um lugar físico que as pessoas estariam, que elas iriam prosperar, iriam ter uma vida boa. No Novo Testamento não se restringe a um lugar físico. No Novo Testamento, quando nós vamos observar, Deus construiu um pensamento no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Deus personificou isso. Como foi que ele personificou? Ele trouxe uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, no verso 12, né? Diz que, no verso 11 assim, ó, João 1:11, né? Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, verso 12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E é interessante que no mesmo contexto ali, a Bíblia fala que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de uma pessoa que é Cristo. Então, qual é o parâmetro aqui? O parâmetro é que no Novo Testamento a prosperidade se refere a uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Amém? Quem tem Cristo é próspero. Diga assim comigo: quem tem Cristo é próspero. Tá, vamos começar agora a ministração, amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 9. Vamos lá. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Eu estou lendo na Bíblia Revista e Atualizada, tá? Você pode colocar lá, tirar a NAA e colocar na Revista Atualizada. Ele fala assim, ó. 2ª carta aos Coríntios 8, 9, ele diz assim, ó: pois conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então vamos lá. A Bíblia diz que a graça que veio por meio de Jesus Cristo foi uma graça tão abundante que ele substituiu o meu lugar de pobreza. A Bíblia diz que por conta do pecado, o homem se tornou pobre, cego e nu. O pecado fez separação entre o homem e Deus. O pecado me distanciou de Deus. E Deus, irmãos, é a fonte de toda a provisão que eu preciso. Deus é a fonte de vida. Deus é a fonte de riqueza. Deus é a fonte de provisão. Deus é a fonte de salvação. Deus é a fonte de vida.
Lembra lá que a Bíblia diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida abundante? Quantos lembram disso? Amém? Então, quando eu olho para a segunda carta aos Coríntios 8:9, eu percebo que a Bíblia fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o quê? Sendo rico. Quando é que ele foi rico? Ele era rico quando ele estava com o Pai. Amém? Ele era rico quando ele se fez homem. Porque no momento que Cristo veio como homem, a Bíblia diz que como homem, ele tinha a natureza de Deus. Ele era filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O pensamento de Deus, a ideia de Deus com relação à prosperidade, não diz respeito exclusivamente a ter dinheiro no bolso, como eu já falei. Mas também diz respeito a isso. Eu vou dar uma prova a você, tá? Vamos lá. Digamos que nós estamos aqui no deserto, todos nós aqui no deserto. E aí, Pastor Lando é Jesus, aleluia. Olha aí, vou nem me colocar como Jesus, Pastor Lando é Jesus aqui. E aí eu sou aquele discípulo, né, que chega para Jesus e fala assim: Senhor, tá vendo aí esse povo todinho? Como é que a gente vai alimentar esse povo todinho? Aí tá lá Jesus, fala assim: alimente você esse povo? Aí eu olho para Jesus e eu falo assim: Jesus, como é que eu vou alimentar esse povo? Só temos 5 pães e 2 peixes. O que é que Jesus faz? A Bíblia diz que no meio do deserto, ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta aos céus, ele ergue aos céus, ele rende graça ao Senhor, e ele dá aos discípulos, e toda uma multidão de mais de 10.000 pessoas é alimentada. Então você observa que mesmo no lugar onde havia escassez, que era o deserto, a provisão se manifestou. Por quê? Porque aquele que tem a provisão é próspero. Aleluia. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que esse conhecimento que nós temos, esse relacionamento, porque a palavra conhecimento aqui, coloca mais uma vez o versículo, por favor. A palavra conhecimento aqui, ó, a Bíblia, você consegue colocar na revista atualizada? Revista e atualizada. Veja se você consegue. Se não conseguir, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele fala aqui, ó: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra conhecer aqui é gnosco. Gnosco no original significa um conhecimento que vem por meio do relacionamento íntimo. Então, por exemplo, minha mulher não está aqui hoje, né? Ela ficou lá em Maceió. Mas o relacionamento íntimo que gnosco fala é justamente o relacionamento que tem entre marido e mulher. Então, por exemplo, meu relacionamento com Maísa, né? Eu estou todos os dias com Maísa, né? Eu estou em casa com ela, estou no quarto com ela, eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu passo o dia com ela. Então pode até ser que exista algo nela que eu não conheça, porque ela não me deixou conhecer. Mas a maior parte do que Maísa representa eu conheço. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento íntimo. Então a prosperidade, ela é algo que só se manifesta por meio do relacionamento íntimo. Porque, pense comigo algo aqui, vamos lá, ó. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 1, desculpe, Efésios, capítulo 1, né, no verso 2, vamos lá, livro de Efésios, oh, aleluia, Deus é bom, amém? Efésios 1:3, melhor dizendo, aleluia, olha o que diz aqui, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Vamos lá, olha o que o versículo fala. O versículo fala que nós já somos abençoados. Mas o problema é que muitos de nós entregamos a vida a Cristo, estamos vindo para a igreja, já somos crentes há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente não mudou a vida ainda. O que falta para a minha vida mudar? Porque eu não sei se você lembra, mas a Bíblia fala em João capítulo 10, no verso 10, a Bíblia diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, não é? Mas Jesus veio para que a nossa vida seja plena, seja abundante. Uma vida abundante não é uma vida com faltas. Uma vida abundante é uma vida suprida. Sabe aquele momento que você chega aqui no shopping, aqui em Arapiraca, e você vai se aproximando da porta, e quanto mais você chega, e aí chega um determinado momento que quando você chega a porta se abre. Sabe, aquele estilo de porta ali traduz de fato o que significa uma vida abundante. Uma vida abundante é uma pessoa que sabe quem é, o que tem e o que pode, aonde ele chegar, as portas têm que se abrir.
Aonde ele chegar, as portas não vão permanecer fechadas. Por quê? Porque nós carregamos o maior. Nós carregamos o Deus que diz assim em Apocalipse, né? Eu sou o Deus que abro portas e ninguém pode fechar. Então eu carrego a resposta. Observa a vida de Jesus. Jesus, quando andou sobre a terra, ele não andou debaixo de falta. Eu me lembro de determinado momento lá em Mateus, quando Pedro foi interrogado a respeito do pagamento do imposto. A Bíblia diz que quando aqueles homens cobradores de impostos vieram, e eles cobraram o imposto de Pedro. E aí Pedro chega, não tinha dinheiro, né? Pedro estava liso na hora, estava sem nada, estava sem carteira talvez, oh aleluia, sem dinheiro nenhum. E aí a Bíblia diz que ele vai para Jesus, e quando ele chega em Jesus, aí Jesus fala assim: Pedro, o que te parece? De quem deveriam cobrar impostos, né? Dos filhos ou das demais pessoas, né? Quem deveria ser isento? E aí Pedro responde. Aí Jesus fala assim: olha, Pedro, para que não escandalizemos, vai lá, pesca o primeiro peixe que tu pescar, vai ter lá uma moeda para tu pagar o meu e o teu imposto. Vai lá, Pedrão. Aí a Bíblia diz que Pedro vai lá, e quando ele pesca ali o primeiro peixe que ele traz, dentro da boca do peixe tem a provisão para pagar o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Agora, pergunta que vale muito aqui: alguém aqui nessa noite já encontrou dinheiro na boca de peixe? Ninguém? Oh, aleluia! Mas eu vou te falar uma coisa: se Jesus encontrou, ele abriu a porta para que a gente também encontre. Oh, olha, irmãos, eu percebo aqui, olha o pensamento aqui, tá? Se Pedro, por meio de uma palavra de Jesus, encontrou dinheiro na boca de um peixe, eu também posso. Sabe, 2025 está aí nas portas, né? E 2025 é o ano que nós vamos encontrar dinheiro em lugares inusitados. Por quê? Porque nós carregamos a prosperidade. Aleluia. Eu carrego a prosperidade. Sabe, tem pessoas que são anti-prosperidade, não é? A nossa igreja, ela é taxada por muitos lugares, assim, muitas pessoas. Ah, aquela igreja ali é da prosperidade e tal. Mas ninguém lá fora que fala da gente vive sem dinheiro. Pior, tem muitos que trabalham a semana toda. Olha como a vida é injusta, naturalmente falando, não é? Aqui nós temos uma pluralidade muito grande de pessoas. A maioria de vocês trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E tem outros que trabalham domingo. Para quê? Para receber um salário no final do mês. Se a gente ajustar a lupa, a gente vai dizer assim: a maior parte da tua vida tu trabalha em busca de dinheiro. É ou não é? É. Não é, irmão? Então, eu quero que você perceba algo aqui nessa noite, não é? Essa matéria, ela vai ter o objetivo, ela tem como base ensinar a você que onde você for, você vai avançar e prosperar. Imagina aí, estamos em Arapiraca, né? Arapiraca, para muitos, é lugar de derrota. Sabia disso? Tu sabia disso? É só você andar na rua. Sabe, se você andar na rua, você vai perceber pessoas que vão reclamar da vida. Ela vai reclamar do governo, ela vai reclamar do trabalho, ela vai reclamar da igreja. Ela vai reclamar porque não ganha o suficiente, ela vai reclamar porque tem um bocado de conta para pagar. E talvez aqui no nosso meio tenham até pessoas assim. Aleluia. Mas para outros que somos nós, Arapiraca é o lugar da nossa prosperidade. Arapiraca é terra que mana leite e mel. Arapiraca é o lugar onde você chega, planta seus pés e as coisas começam a acontecer. Agora eu lhe pergunto, irmão, se é a mesma cidade, qual é a diferença? A diferença não é o lugar onde você está, a diferença é a forma como você pensa. Provérbios capítulo 23, verso 7. Olha o que a Bíblia diz assim, ó: assim como o homem se imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 27, 19, a Bíblia diz, não é? Diz assim: assim como o espelho reflete o rosto, não é? Assim o coração do homem reflete a si mesmo. Então nós somos um reflexo de como nos imaginamos. Se você se imagina pequeno, pobre, cego e nu, você é isso aí mesmo.
Mas se você se imagina grande com base na palavra, eu vou lhe dizer, essa matéria ela vai ensinar a você o que você pode, o que você tem e o que você é. Olha o pensamento aqui, tá? Olha o pensamento aqui. Eu vou voltar para a segunda carta aos Coríntios 8. Mas olha aqui o pensamento de alguém próspero. Quando você vai olhar a carta de Filipenses, Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Na prisão. A prisão que ele estava não era uma prisão fácil, era um lugar fedorento, era um lugar de esquecimento, era um lugar de azar, era um lugar que estava reservado para os malfeitores, era um lugar de maus tratos. Mas lê Filipenses 4. Quando Paulo começa a falar em Filipenses 4, ele começa a falar sobre alegria. Como é que um homem preso em um lugar fedorento fala sobre alegria? E aí no verso Filipenses 4:13, olha o que Paulo diz em Filipenses 4:13, ele começa a falar, ele diz assim, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe, irmão, o crente ele tem que entender, o que ele pode? Eu posso tudo em Cristo. Tudo aquilo que possa vir contra você, você é uma máquina de destruição das obras do diabo. Porque a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que o crente foi levantado para desfazer as obras do diabo. Então o diabo não pode com você. O diabo, irmão, se ele não sair, você vai avançar. E a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a sua vida. Então vamos lá. Se eu tenho entendimento do que eu posso, do que eu tenho, olha aí, eu vou dar um versículo para você, tá? Livro de Atos, capítulo 3. Você lembra lá? Quando o apóstolo Pedro, queria abrir com você lá, vai lá, Atos capítulo 3, verso 6, olha o que fala aqui, ó, Atos 3, 6, aquele momento que Pedro vai entrando, né, na porta do templo, e aí ele encontra um rapaz que estava lá coxo, nascença, não é? E olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Atos 3, 6, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Sabe que uma vida próspera é uma vida que você até pode passar em algum momento, naquele lapso, né, por alguma falta. Já aconteceu com você, de você ir em um supermercado, ou ir em um restaurante, né, e aí quando você bota a mão no seu bolso, você esqueceu a carteira? E hoje em dia eu não uso mais carteira, tudo meu é digital. Eu tenho no telefone, eu tenho no relógio também. Então é muito difícil eu chegar em um determinado lugar e eu não conseguir pagar. Por quê? Tem um cartão de crédito aqui, tem cartão de crédito aqui, tem em todo canto. Mas antigamente não era assim, né? Então você tinha dinheiro na conta, tinha dinheiro na carteira, mas não podia sacar. Entende? O que eu vejo aqui acontecendo com Pedro foi isso. Pedro ele fala aqui, ó, eu não possuo. A palavra possuir dá uma ideia de algo momentâneo aqui. Nesse momento eu não possuo, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Sabe, o evangelho dessa prosperidade bíblica, irmão, ele não fala a respeito das suas faltas, ele fala a respeito daquilo que você efetivamente tem. Sabia que todos nós temos? Eu vou falar algo aqui que tem muita gente que pode dizer assim, oxe, pastor, é mesmo? A Bíblia diz que existe uma conta nos céus. Imagina aí, irmão. Se imagina você pensar, né? Porque nós estamos habituados a ter uma conta, sei lá, a gente viu aqui, a nossa igreja tem conta no Banco Santander, né? E alguém está habituado a ter conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco Itaú, né? No Banco Nubank, no Banco Cora, sei lá onde você pode ter uma conta. Mas pode ser que um dia você vai abrir a sua conta e está lá o extrato, né? Saldo zerado. Naturalmente falando, eletronicamente falando, teu saldo pode estar zerado. Mas quem entende que tem uma conta no céu, a conta do céu nunca zera. Oh, aleluia. Por quê? Porque quando você passa pelo rema, você entende aquilo que você pode, que você tem e o que você é em Deus. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando, né? Pedro também falando, né? Eu tenho, o que eu tenho eu te dou. Há um outro versículo também. Abre comigo a sua Bíblia aqui, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Vamos lá. 2 carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Aqui é aquele momento em que Paulo fala sobre as suas abnegações, né? Aquilo que ele deixa do mundo, que ele exclui para poder viver o Evangelho.
E aqui no verso 6 ele fala algo interessante. Ele diz assim, ó, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Isso, ele fala assim, ó, entristecidos, mas sempre alegres. Olha que coisa louca, né? Tu já viu aquele momento que como cristão, né, às vezes já foi para algum velório? Eu gosto muito de fazer velório, não sei se o pastor Orlando gosta, eu gosto. Sabe aquele momento que tu vai no velório de crente? E aí eu cheguei esse dia num velório lá na igreja não, lá no cemitério, e aí tava lá o defunto, né? E aí tava do lado da gente lá, os crentes tudo rindo. A viúva tava rindo também. E aí você que não conhece a palavra, chega num ambiente desse e vê a viúva rindo, vai dizer assim, rapaz, essa mulher não amava o marido não. Porque como é que no dia do velório do marido que a mulher está rindo? Ela está feliz, está alegre. Talvez ela pensou assim, né, rapaz, eu acho que ela está alegre porque esse homem deve ter sido uma praga. Mas não é isso. Velório de crente, irmão, não é um velório triste, é um velório feliz. Por quê? Porque a morte do crente não é uma morte sem significado. A morte do crente é algo extraordinário. Quem bem soubesse gostaria de morrer hoje. Ninguém levanta a mão aí. Oh, aleluia. Irmão, o evangelho é tão loucura que o apóstolo Paulo falou assim, né? Eu não sei o que é que eu quero. Porque para mim talvez o melhor é partir e estar com Cristo, né? Mas por causa de vocês, para que eu frutifique, continue frutificando, eu vou permanecer. Irmão, quem aqui em sã consciência, né? Porque a gente deseja a morte naquele dia de pressão. Aquele dia que a casa cai, está tudo difícil, né? As coisas estão acontecendo. Aí a gente faz aquela oração bem santa. Ó Senhor, me leve. Não é assim, irmão? Mas qual é a pessoa que está com a casa tudo bem arrumado, tudo lindo, né? Dinheiro na conta, carro novo, uma mulher maravilhosa, para você que é mulher, um marido maravilhoso, filhos lindos, maravilhosos, e a pessoa vai orar, o Senhor vai dizer assim, Senhor, agora o Senhor pode me levar. Ninguém faz essa oração não, querido. Alguém aqui faz? Não, né? Não vou pedir para levantar a mão não, mas se eu pedisse para levantar aqui a mão, provavelmente um monte de gente já fez aquela oração santificada. Oh Senhor, que pressão, me leve hoje, Senhor. Aleluia. Mas o crente, ele nesse momento, ele precisa entender o que ele tem. Eu olho para cá e ele fala aqui, ó, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Porque Paulo falou sobre pobreza aqui. Coloca lá o versículo, 2ª carta aos Coríntios, que a gente está, capítulo 6, verso 10, amém? Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, ó, pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é que um pobre pode enriquecer muitas pessoas? Então a palavra que ele fala aqui sobre pobres aqui, ele não pode estar falando sobre uma condição eterna, sobre uma condição contínua. Porque se ele for pobre eternamente, ele não tem como enriquecer outras pessoas. Paulo está falando aqui sobre outra coisa, né? Sabe que existem momentos, irmão, que você vai perceber que a sua maior prosperidade nem é o dinheiro no bolso. Tu sabia disso? A gente estava agora com uma pessoa lá, que de uma hora para outra, ela teve um infarto e todo o dinheiro que ela tinha, ela não conseguiu pagar por um socorro médico. Eu vi agora, eu gosto muito de acompanhar um jornalista muito conceituado chamado Alexandre Garcia. E essa semana ele falava a respeito de um rapaz que ganhou em novembro na Mega Sena, ganhou mais de 200 milhões. E um mês depois, agora, ele veio a óbito, ele faleceu. 200 milhões na conta, não conseguiu pagar pela vida natural dele. Se não era crente, infelizmente, ele partiu. E o destino dele, segundo a palavra, é estar sem o Senhor. Agora, imagina quantos livramentos, inclusive de morte, nós já tivemos aqui. Eu vinha com o Marcelo no carro, né, e fizemos uma oração, né, e nós agradecemos, inclusive, pelos livramentos que eu nem vi. Porque aquele livramento que você vai na rodovia, né, a gente teve agora um irmão lá, o Rodney, lá em Maceió. Não sei se vocês viram, né? Ele na rodovia em um Fiat Mobi, uma carreta de cana virou e ela virou em cima dele. Mas ele conseguiu passar e o carro amassou todo. Quem olhava para o carro dizia, essa pessoa que estava aí morreu.
E queridos, o irmão Rodney, ele saiu do carro, né? Claro, pelo corpo de bombeiro, tirou ele do carro, mas está lá, vivinho da Silva, só teve escoriações, não quebrou nenhum osso. Por que isso, irmão? Porque ali houve proteção, houve livramento. Você quer uma maior prosperidade que essa? A prosperidade não está ligada exclusivamente a um carro novo. Sabe que tem pessoas que não vão querer vir, né? Não vai mais não, mas talvez, né? Não iam querer vir para o culto da virada aqui, porque não tinham uma roupa nova. Eu tenho umas pessoas lá. Ah, não vou não, esse ano não vou, porque eu não estou com condição de comprar uma roupa nova. Irmão, se uma roupa nova para você, o diabo sabe qual é o seu preço. Quem é próspero, irmão, entende que uma roupa não pode lhe parar. O próspero entende que uma roupa não pode impedir você de estar no culto da virada da igreja da vida da Piraca. Oh, aleluia. Por quê? Porque uma roupa não lhe para. Aleluia. Uma roupa não lhe para. Eu olho para esse contexto aqui do apóstolo Paulo e eu percebo. Paulo dizendo para você, eu tenho o poder de enriquecer muitas pessoas. Porque Paulo não estava firmado naquilo que ele carregava. Paulo estava fundamentado naquilo que ele carregava por dentro. E aí eu quero voltar mais uma vez para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Vira 2 páginas aí. Capítulo 8, no verso 9. A gente começou lá, né? Então vamos lá. Olha o que ele fala aqui, ó. Vamos entrar agora na pregação, na administração da matéria, vai? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Escuta isso, irmão. Olha para o versículo aqui. A palavra pobre aqui é a palavra pitucheu. Pitucheu aqui significa alguém desprovido de recursos, alguém desprovido da bênção de Deus, alguém cuja vida, né, é uma vida de mendigaria. Se você for olhar para Jesus, a vida de Jesus sobre a terra não representou pobreza. Aí alguém pode dizer assim, não pastor, mas Jesus nasceu numa manjedoura, não é? Ele nasceu na manjedoura, pobrezinho nasceu em Belém, porque não é essa música de Natal que muitos cantam, né? Mas poucos sabem que ele nasceu na manjedoura porque não havia lugar para eles no hotel. Leia a Bíblia, amém, irmão? Sabe, a Bíblia diz que José foi lá, ele procurou um lugar no hotel, mas não havia lugar no hotel. Por quê? Porque era tempo de recenseamento. Todo mundo que pertencia àquela cidade teve que vir, para quê? Porque o governador daquele lugar decidiu contar o povo. Então não havia lugar para ele na hospedaria. Eles chegaram tarde, né? Mas ele nasceu em uma manjedoura para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Mas quantos aqui lembram que houveram 3 pessoas que levaram presentes para Jesus? E quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Maravilha. Quais são as mulheres aqui que gostam muito de ouro? Oh, aleluia. Sabe, o ouro é um tipo de metal nobre que desde o primeiro momento sempre foi nobre e sempre foi valorizado. Imagina que quando Jesus nasce na manjedoura, o primeiro presente que ele recebe é um tipo de presente que só era dado a reis. Quem aqui gostaria de receber ouro agora no Natal, no Ano Novo? Não, irmão, tem umas pessoas que não falam a verdade do nosso meio, não. Porque eu falo aqui, aí somente uns 10 ou 15 levantam a mão, né? Mas tem outros que não querem receber nada, não. Mas ser sincero, sabe, uma vez eu fui lá para comprar uma corrente de ouro. E eu estava lá, eu gosto muito da prática de tiro desportivo, né? Atirador desportivo. E aí eu cheguei lá no stand, e aí quando eu cheguei no stand, estava lá o rapaz que era dono do stand. E ele estava sentado, irmão, ele estava com uma corrente de ouro, que eu olhei, eu nunca tinha visto uma corrente de ouro tão grossa como aquela. Aí eu olhei, eu tirei onda com ele, né? Usando um negócio falso. Aí ele falou assim para mim, rapaz, isso aqui compra 2 ou 3 carros teus. Eu disse, rapaz, tá esnobando mesmo, né? E quando ele me falou o valor, eu disse, rapaz, meu irmão, 80 mil reais uma corrente de ouro. Quem aqui tem coragem de dar 80 mil reais numa corrente de ouro? Ou é só porque eu levantei a mão, é? Ninguém ia levantar. E quando eu levantei, todo mundo levantou.
Sabe, irmão, eu vou te falar, aquele rapaz que estava lá, ele é um ímpio. E tem muita coisa que o ímpio desfruta, por quê? Porque os crentes são tímidos. O ímpio desfruta de uma corrente como essa, de um carro novo, de casas extraordinárias. O ímpio continua avançando porque quer aquilo, mas os crentes ficam assim, né? Com base na religiosidade, não, eu não preciso disso não, eu só quero a presença de Deus. E como é que tu vai fazer a obra? Imagina aí no dia que o pastor Lando disser assim: irmãos, tem um terreno aqui de 5.000 metros quadrados, que custa 5 milhões, e quem vai comprar somos nós. Quem são as pessoas que vão se levantar aqui para fazer altas doações aqui? Oh, aleluia! Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tu não vai conseguir fazer isso se não tiver dinheiro no teu bolso. Então, as maiores somas de recurso financeiro não deve estar na mão do ímpio, não. Deve estar na tua mão. Na tua mão. Por quê? Quando eu olho para a palavra, irmão, eu percebo algo aqui. Olha para o versículo, coloca mais uma vez aqui. O versículo, ele fala assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, a palavra rico aqui, de fato, ela traz uma ideia de alguém que é amplamente suprido. Rico aqui no original é plosius ou ploutio. Plosius significa alguém amplamente suprido, alguém abastado, alguém que não tem falta de nada, alguém cujas somas excedem o que precisa. Sabe qual é a pior condição na vida de um cristão? É ficar fazendo conta no final do mês, porque sabe que o dinheiro não vai dar. Aleluia. Sabe, irmão, isso não é para a gente não. Isso aí é para o ímpio. Porque se nós, escute isso, irmãos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, na nossa vida tem que haver sobra. Sobrar para quê, pastor? Para ser uma resposta. Sabe para quê? Para pagar um aluno do Rema. Imagina aí, irmão, Deus prosperando tanto você, que tu esse ano vai pagar para 5 alunos do Rema. Eita! Aleluia! Agora, quem está quebrado não consegue fazer isso não. Consegue não. Mas quantos sabem que quem está evoluindo na fé não começa pagando para 5, começa pagando para 1? Aleluia. Agora vamos lá, olha o trocadilho aqui, tá? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Ora, se quando a gente olha para a vida de Jesus na terra, a gente observa um Jesus suprido, um Jesus abençoado, um Jesus que multiplicava pão, curava pessoas. Então eu não posso acreditar que a Bíblia fala que ele se fez pobre quando ele se tornou homem. Porque no momento que ele se tornou homem, ele não era pobre. Aleluia. Eu vou provar aqui que ele não era pobre, tá? Primeiro ponto, ele recebe presentes de um rei, ouro, incenso e mirra. A gente não sabe a quantidade, mas muito provavelmente não se dava poucas somas a um rei que nascia. Quando aqueles 3 homens trouxeram ali aquele ouro, incenso e mirra, eles trouxeram certamente em uma quantidade de riqueza e depositaram aos pés de Jesus. Então a gente já começa a ver um Jesus que, naturalmente falando, do primeiro momento, ele já foi feito o quê? Naturalmente rico, abençoado. Outra coisa, José, ele era carpinteiro. Nós pensamos que carpinteiro era somente aquelas pessoas que mexiam com madeira, né? Construíam telhados, construíam barcos, mas não era somente isso. A carpintaria naquela época, ela não estava ligada ao fato de alguém construir casas e prédios, barcos. A carpintaria era o trabalho de um artesão. José, ele era um grande artesão. E o trabalho de um artesão feito de madeira era altamente valorizado, financeiramente falando. Então José, ele não foi colocado para nascer dentro de uma família que era pobre e que não tinha nem o que comer. Isso é o que a história que os homens contam. Aquela música fala assim: pobrezinho nasceu em Belém. Irmão, pobrezinho é o diabo. Jesus não era pobre. Há um momento na Bíblia que quando os discípulos falam, ele fala assim, ó, eles falam assim, um dia ele fala assim para Jesus: ô Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, ele diz assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Não ter onde reclinar a cabeça não significa dizer que ele não tinha uma casa para morar e uma cama para deitar. Significa dizer que Jesus estava em uma vida tão constantemente em movimento que aqueles que queriam seguir ele teriam que seguir esse movimento de pregação, de cura, de milagres. Há um outro momento na Bíblia, se você for olhar, que a palavra do Senhor diz que os discípulos perguntam onde ele morava. E ele fala assim: venham e vejam. Há um outro momento na Bíblia, irmãos, que a Bíblia fala assim, né? Que Jesus se mudou para Zebulon, nos confins de Naftali, cidade marítima. Cidades marítimas, desde a antiguidade, são cidades que comumente são mais difíceis de morar financeiramente. Então, quando você olha para a vida de Jesus, Jesus não era um homem pobre desprovido. Vou dar outro exemplo aqui, tá? Quantos aqui podem me dizer quantos discípulos ele chamou para ir andar junto com ele? Quantos? 12. Beleza. Vamos lá. Esses 12, na grande maioria, eles eram o quê? Pescadores. Maravilha. Agora, a pesca é algo que se faz diariamente, é ou não é? Mas Jesus chama, inclusive Pedro, né? Pega Pedro, vamos lá, Pedrão, vamos comigo agora, porque eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Ele tira aqueles homens do seu contexto de vida e ele começa a andar com 12 homens para pregar o evangelho. Quantos sabem aqui, queridos, que somente a pregação por si só do evangelho não alimenta uma família? Quem aqui vai chegar, por exemplo, na Equatorial e vai pregar o evangelho para a moça lá e vai dizer: não, eu vou orar aqui para você e eu vou sair aqui, a minha conta de energia vai estar paga? Ninguém funciona isso não, irmão. Só se paga a conta de energia com dinheiro, não é? Então Jesus tira os 12, vai lá, anda 3 anos e meio pregando o evangelho, e o ministério de Jesus tem que alimentar os 12, tem que alimentar os 70, tem que alimentar uma multidão, mas não somente isso. O ministério de Jesus tem que alimentar também a família dos 12, porque Pedro era casado. Então pensa comigo aqui, vamos lá. Vamos dizer que pastor Orlando aqui, ele vai chamar 12 homens aqui, tá? Para virem auxiliar ele aqui na Igreja Verbo da Vida em Arapiraca. Imagina aí. Você pensa que se ele pagasse, né, um salário mínimo para cada pastor dele aqui, era o suficiente? Não, irmão, vocês estão tímidos ainda. Um salário mínimo para um pastor auxiliar é o suficiente para ele manter a casa, manter a mulher, manter a família, manter o aluguel ou o financiamento da casa, comprar um carro novo, é suficiente? Não. 2 salários? Não. 3? Não. 4? Rapaz, os auxiliares aqui estão ganhando cada vez melhor, viu, irmão? Aleluia! 5 salários, né? 6. Imagina aí que o pastor Orlando pagasse por baixo aqui, tá? 5 salários mínimos a um auxiliar dele. Quem aqui gostaria de ser pastor auxiliar do pastor Orlando? Rapaz, tem um bocado. Aleluia! Vamos lá. 5 salários hoje daria quanto? Quem consegue fazer uma conta rápida para mim aí? Quanto é o salário mínimo hoje? 1.412 vezes 5, né? Aleluia. Dá quanto? 7.060. Quem é que gostaria de ganhar 7.060? Não, mentira, irmão, mentira. Quantos aqui gostariam de ganhar 7.000 reais por mês? Melhorou. Quem é que gostaria de ganhar 10 mil? Tem uns que são tímidos aqui, pastor. Esse povo acho que vai ganhar um salário no máximo por mês aqui, em nome de Jesus. Alguém falou ali, está repreendido em nome de Jesus. Olha. Mas imagina aí, se o pastor Orlando pagar 7.000 reais a cada ministro auxiliar dele aqui, para viver bem, né? Bancar bem a esposa, bancar bem a casa. Se a gente multiplicar 7.060 vezes 12, a igreja do pastor Orlando teria que movimentar no mínimo 84.720 reais por mês. Imagina aí, Jesus quando chama os 12, ele não chamou os 12 para eles morrerem de fome, irmão. Ele chamou os 12 e quem chama, já viu aquela história, né? Que você vai chamar alguém para pagar o jantar dele aqui hoje à noite? Quem chama, paga, não é? Olha, tem um bocado de gente que deu um sorriso agora. A mulher vem assim para o marido: ó, irmão, oi, aleluia. Quem chama, paga. Amém, irmão? Então, quando ele chamou aqui, ó, ele chamou e ele ficou responsável por aqueles 12 homens.
Quando eu olho para esse versículo aqui, queridos, eu percebo aqui, Jesus não era um homem desprovido de recursos, ele não era um pobre que vivia debaixo da ponte, não. Porque esse é o que o mundo lá fora prega, tá? Agora o melhor não é nem isso, porque a Bíblia diz aqui, ó, que sendo rico se fez pobre. O versículo fala sobre uma substituição. O que é substituição? É um dos princípios da cruz de Cristo. A cruz de Cristo era o lugar onde você e eu deveríamos estar. Por quê? Porque a cruz representava o pecado. A cruz representava a condição do homem, de pecador, de distante de Deus, né? de malfeitor. Era o lugar da cruz. Jesus foi colocado na cruz do Calvário, para quê? Para substituir a mim e a você. Mas ele não nos substituiu somente com relação ao pecado. Porque ele falou assim, olha o que ele falou aqui, ó. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O tempo começou a ficar positivo agora, alguma coisa mudou ali, aleluia. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. A gente não tinha vida. Livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então a gente estava o quê? Morto. Ele assumiu a nossa morte, para quê? Para que nós assumíssemos a sua vida. Ele recebeu a minha condenação, para quê? Para que de fato eu recebesse a sua liberdade. É por isso que ele falou assim, ó: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o versículo aqui, coloca mais uma vez para eu poder finalizar. Aleluia. O versículo aqui fala sobre substituição. E onde ele me substituiu? Vamos lá, ó. Que sendo rico se fez pobre, por amor de vós. Para quê? Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, ele se tornou pobre no meu lugar, para que ele pudesse assumir a minha pobreza e me tornar rico. Aleluia. Então eu não sou mais pobre. Eu posso não ter recurso hoje, eu posso não estar pleno em alguma área, eu posso não estar morando na melhor casa, a minha casa pode ter pingueira, pode ter uma parede suja, pode ser lá o que for, não imagino o que você pode estar vivendo hoje, tá? Pode ser que você entrou por essas portas aqui e tenha tanta conta para pagar que você nem sabe como vai fazer, né? Cartão de crédito que era 10 mil, agora já está em 100 mil e você não consegue pagar. Olha aí coisa, palavra profética hoje à noite aqui, amém? Mas uma coisa é certa, ainda que tudo isso esteja na sua vida, você não é pobre, você é rico, você é abençoado, você é suprido, você é próspero. Porque prosperidade na Bíblia, irmão, não diz respeito somente a ter dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso é resultado. Sabe, irmão, uma pessoa que é rica, segundo a palavra, é uma pessoa que não vai andar assim, ó. Não. O rico, ele anda de cabeça erguida. Por quê? Porque sabe quem é, o que tem e o que pode. Sabe, quando você entender isso na sua vida, queridos, a sua vida vai mudar. Porque, olha, o que a Bíblia fala é que, às vezes não, né? O que vai precisar mudar é o meu interior. Está lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, né? Verso 17, a Bíblia diz assim, ó: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus nos chama a andar em novidade de vida. E uma das novidades do Evangelho é riqueza. Olha, botou o versículo, foi, muito obrigado, olha. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eles se fizeram novos. Deus me chama para andar em novidade de vida. E novidade de vida não é andar em pobreza, não é andar em doença, não é andar em miséria, não é andar distante de Deus. Novidade de vida é andar conectado com Deus. Se Deus é a minha fonte, eu sou próspero, eu sou rico, sou sarado, sou curado, sou abençoado. Aleluia. A gente vinha conversando aí, Marcelo, no carro. E sabe, o povo judeu é um dos povos, ou o povo, né, mais rico da terra. Por quê? Porque o judeu, ele inculca na criança qual é a vontade e qual é a visão de Deus. Infelizmente o Brasil, ele foi catequizado, ele foi orientado, ele foi instruído, o nosso Brasil, não é? Sobre voto de pobreza. Há um pensamento lá fora, que quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você vai estar. Isso é uma mentira, irmão. Há um pensamento lá fora, que você não tem como ser rico e ter Deus na vida. É mentira.
Vou provar a você. Abraão foi o homem mais rico que já existiu no Antigo Testamento. Salomão também. Eu sei que Salomão teve algumas coisas ali que não são louváveis, amém? Mas ninguém pode dizer que Deus não falava com Salomão. A Bíblia diz que Deus falava com Abraão face a face, com Moisés face a face, e eram homens abençoados. Eram homens que não tinham pobreza na sua vida. O que dizer, por exemplo, Davi? Davi, irmão, cometeu alta traição contra Deus, adulterando com Betseba. Mas era um homem altamente suprido. Melhor do que isso, era um rei. E é interessante, né? Porque a figura de Davi no Antigo Testamento, não o seu pecado, mas a figura de Davi prefigura qual é a vontade de Deus para a gente aqui na Nova Aliança. Davi, ele era o quê? Ele não era rei? A palavra do Senhor diz, irmão, no Novo Testamento, que nós somos reis e sacerdotes. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, verso 17. Abre lá. Vou finalizar com esse versículo, o Ministério de Música pode vir. Romanos 5, 17. Olha o que fala aqui, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A palavra receber aqui no original é lambano. Lambano significa pegar com a mão. Agora eu quero falar uma coisa, irmão. Se eu falar para você que eu tenho um telefone aqui para ofertar para alguém aqui hoje à noite, quem gostaria de receber? Olha, tem gente pensando em telefone novo aqui hoje, aleluia. Agora, quem aqui acreditou no que eu falei? Você nem me conhece direito, você nem sabe se eu vou dar mesmo o telefone. Mas, irmão, o que o Senhor providenciou para nós é como algo que está aqui, mas que você não consegue ver. Como é que eu acesso isso? Eu acesso isso por meio da fé. Aleluia. Olha o que a fé é, tá? Existe uma Bíblia, acho que é a versão de Moffat. Ela diz assim, ó, que fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Quando eu faço o rema, eu aprendo a agarrar aquilo que ainda é esperança, aquilo que ainda é imaterial, que ainda é irreal, e trazer para a dimensão da realidade. Isso é fé. A fé, segundo a matéria Fundamentos da Fé no Rema, ela vai ajudar você a viver uma vida plena e próspera. Aleluia. Deixa eu te contar um testemunho. Agora recente, Maís e eu, nós demos um passo. Desde 2014, por aí 2013, nós estávamos orando pela nossa casa. Nesse meio tempo, depois que eu assumi a igreja, eu mudei 7 vezes. Imagina aí. Mudança, irmão, é bom por um lado, mas mudança é terrível. A gente não conseguia ter móveis, porque quanto mais mudava, mais quebrava, né? A gente chegava em uma casa nova, quando chegava lá, era tudo diferente. Tinha que comprar tudo novo, tudo diferente. Mudança, eu vou te falar, nesse caso aqui, para a gente não foi bom. Mas passamos um pouco mais de 10 anos confessando e declarando a nossa casa. E aí a gente veio pregando, a palavra que o Senhor me deu na virada do ano, foi que eu iria comer de frutos cuja semente eu não semeei. Deus me deu essa palavra em dezembro para virar o ano para 2024. Quando foi no 1º de janeiro de 2024, a gente já acordou o dia com essa palavra. E aí, meu irmão, o mês de janeiro, já em janeiro, o Senhor me presenteou com uma casa que meu bolso não conseguia comprar. Aleluia. Se prepara, irmão, porque esse é o tempo que, segundo a palavra do Senhor, você vai desfrutar de coisas que o seu bolso não consegue comprar. Prosperidade é isso, irmão. A prosperidade não está bitolada a ter somente aquilo que eu posso comprar. Em Deus eu posso tudo. De uma hora para outra pode chegar coisa na sua vida que você não esperava. Com relação a um emprego novo, a um trabalho melhor, a um salário mais alto. A tua empresa que está em déficit, esse ano 2025 é o ano, irmão, que eu vou te falar. Ela vai ter altas lucratividades. Por quê? Porque você aprendeu sobre uma vida próspera, sobre uma vida abençoada. Por quê? Porque Deus não me quer comendo o pior dessa terra. Isaías capítulo 1, verso 19, o que diz a palavra do Senhor? O Senhor diz assim, ó: se você quiser e você me ouvir, você vai comer o lixo dessa terra. Não é assim? Ó, você sabe, né?
Fala assim, ó: se você quiser me obedecer, vai comer o melhor da terra. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. O melhor de Arapiraca não é pro ímpio. O melhor de Arapiraca, sabe pra quem é? Para esses crentes aqui da Igreja Verbo da Vida, aqui em Arapiraca. Pensa num povo que vai avançar. Pensa num povo, irmão, quando falar algo assim, vai dizer assim: rapaz, eu sou a pessoa, eu sou a resposta. Sabe por quê? Porque você é próspero. Diga assim: eu sou próspero, eu sou abençoado. Aleluia. E não é por aquilo que você faz, é pelo que Cristo fez com você. Para finalizar, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe como é que funciona o Evangelho? O Evangelho funciona assim: Deus me dá porque Ele é bom, e eu recebo porque eu gosto de receber. Deus me deu, Ele foi com a minha cara, eu vou receber e ponto final. Aleluia. Feche seus olhos, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu rendo graças ao Senhor nessa noite, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, e que de fato ouviram essa palavra. Aleluia, receberam com o coração, com mansidão no coração, Pai. E eu quero declarar que esse tempo é o tempo em que essa igreja ela vai voar nessa prosperidade, em tudo aquilo que o Senhor tem para este lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós mandamos embora agora a falta e chamamos agora a abundância, a prosperidade plena, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém.